Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando esse episódio maravilhoso, porque convidar pessoas para falar no podcast é sempre fantástico, mas convidar parceiros para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente já fez junto, é melhor ainda. Eu conheci esses caras há muito pouco tempo, mas a gente trabalha junto há muito tempo. A gente tem um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte, eles são realmente grandes gênios e tem um case para contar de Will Bank, junto com esse trabalho digital, esse trabalho social, de social, na verdade, que faz realmente uma diferença muito grande. Eu quero falar sobre isso aqui, quero falar sobre mais um monte de coisa, quero falar sobre o mercado do agro, quero falar sobre internet, sobre criatividade. Eu tô com 3 pessoas dessa vez aqui. Sejam muito bem-vindos, fico muito feliz de ter vocês aqui. Agradecer já publicamente aí a parceria que a gente tem, eu fico realmente muito feliz em fazer parte desse movimento do Will, que é realmente um orgulho muito grande pra gente, né? Então, eu tô com esses 3 gênios aí que estão por trás desse processo de social que faz acontecer demais. Sejam bem-vindos, estou muito feliz. E já quero começar com uma pergunta. Eu quero saber mais da Bunch, eu quero saber mais de como surgiu, de como começou, de como vocês se conheceram, quais são os propósitos de vocês e como que vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram até aqui. Muito legal. Boa. Primeiro de tudo, obrigado. Prazer pra gente estar aqui nesse papo contigo. Acho que falar da Bunch é algo muito legal pra gente, porque é um projeto pessoal nosso, um sonho nosso. A Bunch surgiu faz 5 anos, de uma história maluca. Eu e o PJ sempre tivemos do outro lado da cadeira, né? Então a carreira toda moldada em empresas. E a gente nunca pensou sequer em trabalhar numa agência, né? Muito menos em ter uma agência. Ainda mais empreender, né? Empreender em uma agência. Então a gente foi trabalhar fora, voltou pro Brasil, falou, poxa, vamos começar a empreender. Trocava uma ideia com o PJ, trocava uma ideia com o André, eles dois não se conheciam, né? Eu já vim de agência, né? Trabalhei com criação, então eu vim representar esse lado mais, esse lado da agência mesmo, né? Então, esse conhecimento da agência, né? Exatamente. E trazer um pouco das dores também, né, da agência. Acho que essa foi um pouco do propósito da gente ter se juntado, para tentar fazer algo diferente. Total, e a história é maluca. A gente estava falando sobre o que a gente podia empreender, os 3 de marketing, aí o pessoal trouxe e falou, poxa, tem um amigo meu que tá no marketing de uma startup, eles estão abrindo concorrência para uma agência. Falei, escreve a gente vai montar uma agência nós 3. E era uma concorrência gigante, assim, um projeto muito grande. Aí, muito tempo de experiência, trabalhando junto, baita diretor de criação. A gente montou um baita material de concorrência e ganhou a concorrência. Não, fala assim. Agora temos que criar a agência. Antes de abrir. Agora a gente tem que criar uma agência, porque a gente tem uma agora, a gente ganhou um projeto. Agora temos um cliente, agora a gente tem que entregar o serviço. A gente fez há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Vocês montaram um projeto de concorrência sem ter a agência, se juntaram, fizeram um puta que a gente já tinha umas conversas, né? Corajoso, né? A gente... Foda. A gente ganhou essa concorrência, ficamos 1 ano e pouco atendendo esse projeto, que era uma health tech, que era muito maior do que... Mas aprender a ter uma agência, né? Você nem sequer ter trabalhado em uma, só o Dé tinha essa visão. E deu super certo pra Health Tech e pra gente. Eles foram comprados por um outro grupo maior, aí a gente passou a atender esse grupo maior e aí essa história se conecta com vários outros cases chegando, outras coisas acontecendo. Então vocês aprenderam a empreender na marra. Vocês aprenderam a emprender, tipo aquela história de pedalando e trocando pneu da bicicleta ao mesmo tempo, assim. E Vini, assim, é muito louco. Acho que isso... Falando um pouco do ponto de vista de criação, assim, muitos diretores de arte ou redatores que se tornam diretores DCs ali, tem essa dificuldade, uma cadeira completamente diferente, assim, sabe? Você tá no seu dia a dia ali, criando campanha, tendo ideia, mas a cadeira de gestão ela é completamente diferente, assim. Então é algo que a gente foi aprendendo também, assim, sabe? Lidar com pessoas, são outros tipos de problemas, completamente diferentes, sabe? Então a gente vem aprendendo, a gente amadureceu muito nesses anos aqui, mas realmente, quando você começa a rodar como agência, como empresa, são outras dores que você nunca tinha sentido em outras cadeiras, assim, sabe? Uma cadeira completamente nova. E eu tenho amigos que se tornaram DC, cara, isso aqui não é pra mim. Meu negócio é ter ideia, é duplar com alguém, e voltaram a ser DA ou redatores, né? Então, realmente, é uma cadeira diferente que a gente vem aprendendo também. Eu acho falar como essa história de fundação da Bunch moldou o que a gente é até hoje, porque a gente tem um compromisso com o resultado do nosso parceiro, e isso nasceu nesse primeiro projeto, porque era o único projeto que a gente tinha. A gente nasceu para atender esse projeto. Vocês criaram a cultura de vocês na prática. Na prática. Né? E o que você tá falando é cultura. Cultura, a cultura total, de vocês tá muito enraizada em cima disso, né? Que vocês pegaram no primeiro cliente. Isso, e uma visão nossa, né? De, poxa, a gente...
como sempre, do outro lado da cadeira, a gente é cobrado para gerar resultado. Então, cara, quem tá desse lado aqui, que é a agência, tem que ser cobrado pelos mesmos primos de resultado, exatamente os mesmos KPIs. Eu toco o time de performance lá da agência, e eu sempre falo pro meu time, poxa, o CPC da campanha tá bom, legal, bacana, mas tá vendendo, não tá vendendo? O cliente tá faturando, tá dando certo? Porque o CPC pode estar bom e não tá vendendo. Se eu ficar no meu KPI e não ficar no KPI do cliente, É isso que eu ia perguntar. eu nunca gero resultado. Como é que vocês se dividem hoje na agência? Assim, cada um de vocês tem um núcleo que vocês assumem uma direção em cima disso? Eu acho que esse é um ponto legal para trazer, porque a gente é uma sociedade muito complementar, né? Cada um tem uma disciplina, o Bruno representa a parte de performance, eu de criação, o peso de estratégia, e a Jack tá de férias, que é a nossa outra sócia, a parte mais operacional. E é muito importante você ter disciplinas diferentes para se complementar. E também a gente tem, acho que, além de disciplinas diferentes, comportamentos diferentes, né? A postura, assim, cada um é mais explosivo, outro é mais tranquilo, outro apazigua mais, então... Se complementa, né? Se complementa pra caramba. Foi muito interessante, porque quando a gente se juntou, eu vi com uma mentalidade de agência muito focada em fazer coisas bonitas, maravilhosas, o efeito uau, que a gente fala, né? Cara, tem que causar aquele efeito trabalha uau. com criação vive muito nessa história, né? Exato, cara. Eu acho que essa foi uma das razões pra gente se juntar também, né? Fazer uma comunicação com mais propósito, com resultado, né? Então isso foi uma dificuldade também no começo, assim, pra mim, de abrir um pouco mão desse... Cara, mas tá maravilhoso isso, Brunão. Essa ideia é muito legal, dá pra fazer um puta filme foda. Só que eles falam... Mas não vende. Acho que é ressignificar, né? Não é abrir mão, mas é colocar isso a serviço do que de fato faz sentido pro cliente. E você falando da nossa trajetória, eu acho que nós somos bem diferentes entre si, mas isso é maravilhoso no fim do dia, porque a gente tem muita liberdade também entre si, né? De falar o que precisa ser dito, de quebrar o pau e de no minuto seguinte falar, te amo, tá tudo bem, vamos convergir as ideias para que a empresa siga. Não tem como ter uma sociedade sem isso, né? Sociedade cara, você ter muita confiança, são as pessoas que eu mais confio na minha vida, e você fazer a coisa acontecer. Então as ideias têm que ser diferentes para que a coisa seja irrigada, mas você tem que ser capaz de convergir, você tem que ser capaz de abrir a cabeça para outra ideia, abrir mão da tua ideia em prol de uma ideia que é melhor e fazer isso fluir. E essa colaboração que a gente tem é um pouco da premissa que a gente leva para o cliente. Acho que é muito claro, com pouco tempo de conversa com vocês, que vocês são sim muito diferentes, mas vocês têm um propósito em comum. E eu acho que enquanto você é diferente demais do seu sócio e complementar, que é muito bom, vocês têm uma coisa em comum, que é o que movimenta vocês, que é o propósito de vocês. E esse propósito é muito conectado. E aí... é isso que faz com que vocês cresçam tanto, porque vocês usam as diferenças, as diversidades intelectuais a favor de um propósito em comum. Total. E eu acho que isso faz com que vocês cresçam dentro desse propósito de um jeito muito, muito straight to the point, assim, muito objetivo, né? Vocês falaram a palavra resultado assim 500 vezes, então a agência de vocês tem uma premissa de resultado. O KPI maior é esse. Com certeza. E desde o princípio, desde antes de sermos uma agência, e isso vem amadurecendo, né? A gente está no nosso 5º ano e a gente vem conseguindo dar forma para o que é esse resultado, para qual é a nossa entrega no mercado, para qual é o nosso espaço no mercado, né? Porque existem muitas agências, existem aí mais de 30 mil players no mercado, de todos os tamanhos, dos grandes players que a Sotaque tem, né, a oportunidade de trabalhar, até freelancers, e a gente nunca deixou de se questionar qual é o nosso quinhão nessa história, onde a gente quer estar e onde a gente vai fazer a diferença, né, no mercado e nas nossas carreiras. Então, o resultado, gerar resultado de marca e de negócio é onde a gente se realiza. Bacana. É onde a gente fala, aqui a gente pode fazer diferença. E aqui tem espaço no mercado entre as agências grandes, os grupos internacionais, que olham para um nicho de mercado que nós não vamos olhar, e os pequenos players que têm dificuldade de entregar certos resultados para os clientes. Existe uma faixa de mercado subatendida que nós temos capacidade de entregar, gerar valor e ser um baita parceiro para essa faixa. Não, é sensacional isso, porque você não precisa ser o player internacional e você também não é um profissional liberal e na verdade, a maior parte dos clientes está nessa faixa, tá? Exato. Né? A gente sabe que hoje em dia talvez 50 clientes ou 80 clientes no Brasil consigam estar nos big players globais. Mas, em compensação, tem muito cliente que tem apetite, não para ser um cliente desse player global, mas tem apetite para ter um trabalho de marketing robusto, estruturado. Total.
e é subatendido. Né? Total. E ele quer acessar o porque que ele tem quer de ter um melhor no trabalho mais mercado. boutique, né? E como vocês conseguem Exatamente. fazer esse olhar personalizado, eles têm uma atenção e um atendimento muito mais personalizado. Exatamente. Eu acho que esse Esse viés só para complementar o que o Pedro está trazendo, de olhar para o resultado de verdade, faz a gente ser um parceiro muito colaborativo, muito eficiente. A gente não fica na nossa caixinha do problema. Depois a gente vai conversar do case do Will, eu vou contar uns bastidores para você, mas se a gente tem uma estratégia de performance dentro do e-commerce e não tá dando resultado, mas os resultados de campanha estão incríveis, a gente chega a abrir conversa sobre o preço do produto. Entra lá porque dentro, marketing né? é isso. É. Se eu ficar sentado só na minha cadeira, eu só sou aqui, só faço a performance para você, eu só faço conteúdo para você, e não discutir o seu produto, não discutir o porquê que seu aplicativo não tem assinantes, não falar do processo de login, de UX, não é a minha responsabilidade, você não me paga para isso, mas tá afetando o meu trabalho. Claro, aí você E não vai eu conseguir sou um entregar o profissional- resultado, eles não Exato. renovam mais Eu com brinco, você. eu falo bastante com eles dois, que se a gente não gera resultado, a gente não é um parceiro eficiente. A gente pode ficar discutindo anos e anos. Você abre lá o meta, dentro das métricas de performance, tem 100 mil métricas lá. Você vai encontrar uma que eu brinco que vai ser o agradability, para agradar o cliente. Às vezes vai passar, às vezes não vai passar. Se você ficar naquelas, vai demorar uns 3 meses, 6 meses, você vai perder o projeto. É verdade. O que não falta é dado para você comprovar que o que você fez deu certo. Mas tem que total. comprovar que deu certo na vida real. Hoje não é mais só na lábia ou na intuição, não. Hoje você mostra. Né? Isso. Você mostra e você prova. A Bunch, ela faz de fato o quê? Quando a gente fala de agência, tem agência... Cada vez mais as agências são múltiplas. Tem agências 360, tem agências que são mais nichadas, tem agências que focam mais na performance, ou no social, ou no criativo, ou... Qual que é o asset principal de vocês? Legal. Essa pergunta é bacana. Nós somos uma agência de growth e marketing, né? A gente foca em construção de marca através da geração de resultados. Eu vou falar o que a gente não faz, porque eu acho que tem parceiros muito bons. Todas as outras disciplinas dentro de marketing, a gente tem cases com muito resultado para contar. Nós não somos uma assessoria de imprensa, isso é muito nichado, a gente trabalha plugado A, e nós não somos uma agência de eventos. Em contrapartida, a gente tem projetos onde a gente é a agency lead do cliente, a gente faz campanhas de on e off, a gente trabalha performance para e-commerce, a gente trabalha conteúdo, como o case que a gente tem junto e vários outros, CRM. Então a gente é uma agência, eu não diria 360, porque essas outras disciplinas estão conectadas com comunicação, mas a gente usa todos os braços e todos os pilares que marketing nos possibilita para entregar resultado de negócio e marca. Quando a gente Essa é a fala melhor de growth, definição. não dá pra você também abrir mão de uma estratégia ou outra, né? Você tem que trabalhar tudo junto. Você tem que estar né? mais redondo ali com tudo. Exato. E até pelo nicho de mercado que a gente atua, né, pelo segmento, por essa faixa que eu falei que a gente quer atuar e ser esse parceiro para as empresas, a gente também tem que ter a flexibilidade. Primeiro, né, ter o know-how dos serviços, navegar pelas disciplinas de marketing e ter uma flexibilidade de modelo de atuação também. Então, horas nós somos a principal agência, ora nós somos um dos parceiros de marketing, tem momentos que nós somos o marketing, né? Então, a gente também atua como marketing as a service quando faz sentido para o modelo de negócio, quando é o mais eficiente para a empresa, né? Então, essa flexibilidade também é parte estruturante do nosso negócio. Daí, há 5 anos atrás, quando tu tava nas agências, né, nesse universo, aí depois tu falou, cara, tô com um cliente, vou abrir com o meu time e tal. Qual que é a maior diferença de você trabalhar em uma agência e você empreender numa agência? Boa pergunta. Cara, acho que uma das razões que, né, deu vontade de abrir um negócio é fazer do meu jeito, assim, sabe? Então, e fazer do nosso jeito é integrar mais as áreas ali. Eu sentia muito isso, assim, quando eu tava em outras agências, que, puta, a criação fica na caixinha da criação, que interage pouco com o próprio cliente. Então, com outras áreas da agência também. Então, o criativo, ele tinha pouco compromisso com os desafios de negócio. Cara, eu tô aqui, vou fazer uma grade de conteúdo legal, vou fazer um KV foda, mas tinha pouco esse compromisso, assim. Então, acho que uma das razões ali pra gente se movimentar e abrir a Bunch é justamente essa, assim, fazer um modelo mais integrado com as outras áreas ali, eu entender quais são os desafios com o Bruno ali do cliente, entender um pouco de performance também, o criativo tem que entender um pouco de tudo, sabe? Eu lembro que quando eu tava em agências, tinha muito pouca troca, até mesmo com o cliente, assim, sabe? É porque fica isolado, atendimento, conteúdo... criação, né? Eles Puta, praticamente nos às vezes você tá conversam, fazendo uma comunicação... Eu trabalhei com Peugeot, Citroën, né? Uma época. E, cara, não tinha nenhum interesse, assim, de levar a gente pra conhecer o produto, assim, Sim, sabe? sim. Um negócio muito básico.
Então acho que talvez essa seja a diferença, assim. Acho que nessa cadeira agora, mais de gestão, tentar fazer pelo menos falando de criação, né? Uma criação que conversa com outras áreas também e que seja comprometida com o resultado. Acho que esse é o nosso maior desafio lá, inclusive. Mas é isso, vem funcionando. Assim. Bru, e falando de growth, né, de performance, vocês têm eu acho que vocês têm uma assertividade muito grande. Depois a gente vai falar do case do Will, que é absurdo. Mas assim, qual é o segredo para um growth realmente ser eficiente? E o que é que tu olha no mercado e você fala assim, que tá fazendo tudo errado? Tipo, não acredito mais nisso. Eu acho que o segredo é, primeiro, entender do negócio do teu parceiro. A gente tem um processo, uma metodologia que a gente desenvolveu, que a primeira etapa dela chama mapping. Toda a squad que está plugada se debruça para entender o negócio do parceiro, para poder sentar numa mesa de discussão e tentar trocar com o mesmo nível de informação. Esse é o primeiro de tudo. De novo, eu vou frisar, se a gente ficar na nossa caixinha do problema, isso está fadado ao fracasso. Então, o growth parte de você entender o negócio do seu parceiro ou do projeto que você está trabalhando na empresa, e aí sim você vai plugar quais as soluções que resolvem aquele problema. Então, até por isso a gente é uma agência multidisciplinar. Porque não tem como, se eu entender do seu desafio e achar que existe um desafio, o case do Will tem muita conexão com o CRM de muito, social. Muito. E nasceu disso. A gente entendeu o problema, entendeu o que a gente precisava atingir lá e plugou outras áreas de marketing para isso. E o que eu vejo no mercado, que eu falo, poxa, não faz mais sentido, são campanhas que só estão preocupadas em gerar... Isso é cool. Isso. Ser bacana, ser criativa. É uma coisa que me incomoda muito, que eu falo muito com ele, e tá tudo bem, o mercado é isso e vai continuar acontecendo, mas que a gente batalha muito para que não aconteça e a gente vem conseguindo fazer do nosso jeito. São aqueles cases de prêmios que são vazios. Isso sempre me incomodou. Quando eu tava nas empresas, eu já participei, já fiz, já ganhei prêmio com alguns cases vazios. E hoje a gente tem a bênção, né, o prazer de poder colocar case em premiação que gerou resultado de fato. E tem vários outros parceiros que fazem isso também, mas ainda existe isso muito no mercado, sabe? Total. Isso é muito comentado, né? Essa história de querer ganhar prêmio para poder criar uma relevância dentro do mercado, mas que de fato não é o que está acontecendo dentro do negócio, né? Exato. E eu vejo muito uma mudança dos profissionais que estão do outro lado da cadeira também. Essa cobrança que a gente fala para o nosso time de resultado é a cobrança que a gente recebe do parceiro também. Então, ele tá cada vez mais plugado nessas frentes, tá cada vez mais conectado a gerar esse resultado de negócio, por mais que ele seja um gerente de branding, por exemplo. Sim. A gente tem várias conversas com os nossos parceiros, às vezes a gente cuida só da parte de branding, mas que esse branding é o começo de um funil de conversão. Então, acho que é um pouquinho nessa linha do que eu acredito para growth e o que a gente vem tentando fazer dentro de casa. Muito bom. Agora eu queria falar uma coisa que eu me impressionei muito. Tive uma reunião com vocês recentemente, com o time de vocês, e eles fizeram uma apresentação que era apresentando o mês, os planos do mês e tal. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a qualidade da apresentação. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, que agência foda. Juro por Deus, assim, falando sério. E eu queria entender um pouco sobre esse olhar de estratégia, assim. Né? Quando que a gente apresenta algo para o cliente, qual que são as premissas de vocês no sentido de, cara, o nosso diferencial dentro de estratégia é muito isso? Porque logo depois eu quero falar do case do Will, que eu acho que a gente tem que conversar um pouco sobre isso, porque realmente é um case, e depois quero falar para jovens que querem empreender como vocês, né? Eu acho que vocês têm muito para trazer, mas eu queria falar um pouco de estratégia, assim. Legal. Como que vocês construíram essa base mesmo, assim, tão eficiente de estratégia de apresentação? Tem algum benchmark de vocês que vocês olham para isso ou é muito interno? Eu acho que tem bastante referência nas nossas trajetórias, né? E a gente sempre está muito atento ao que o mercado está trazendo de novidade, mas olhar para fora do mercado é muito legal. O Bru falou sobre o primeiro passo da nossa metodologia, né? E ela é uma metodologia inspirada no Design Thinking. Né? Então, trazer referências de fora do marketing e tropicalizá-las para o marketing é uma coisa que a gente busca fazer. Quando a gente olha para planejamento, estratégia, ele é basicamente você ter capacidade de trazer referências, trazer metodologias, trazer frames, mas não se limitar a eles também. Ter a capacidade de adaptá-los para a realidade do marketing, da comunicação e do teu cliente. A gente tem ali um padrão, um jeito Bunch de fazer, né? Então, a gente busca ter uma estrutura inicial, conseguir organizar as ideias, conseguir organizar as premissas
que aquele cliente vai trabalhar naquele período, né, seja semestral, seja anual o trabalho, descer isso para algumas frentes de conteúdo, algumas editorias, no caso ali do social, mas não se limitar àquilo. Então, existe uma organicidade na coisa. Existe a inquietação de falar, ok, isso aqui faz sentido? Faz, mas eu preciso manter isso vivo. E como eu faço para manter isso vivo? Como eu faço para trazer elementos novos? Né? O que eu tenho que introduzir de novo a cada mês. Então, a cada quinzena que a gente faz conteúdo, a gente revisita a estratégia. Ela é viva, ela está o tempo todo sendo atualizada, porque senão ela não fica de pé, né? Eu sou muito... É uma discussão que a gente tem muito. Eu adoro, né, por definição, planejamento e estratégia, eu acho que ela é parte fundamental, então é preciso ter, mas não dá para você se debruçar nisso e achar que ela vai fazer sentido ao longo de vários meses sem atualização. Muda o tempo todo, né? O mundo muda. Não, né? vem um meme novo, acabou. Exatamente. Então, você ter a base para você saber como se orientar é fundamental. Senão você não sabe julgar se aquilo faz ou não sentido para o tom de voz da tua marca, para quem você quer falar, para o que você está construindo. Mas você ter a flexibilidade de falar, putz, isso aqui é um elemento novo, eu não tinha considerado, mas faz muito sentido, de acordo com as premissas que eu tenho. E eu vou trazer isso para dentro do meu storytelling. Isso é muito importante. Eu acho que a gente consegue, com o time que a gente tem, e não só com o time, com os clientes que a gente tem, com a vontade dos nossos clientes de fazerem coisas legais com a gente consegue trazer isso para dentro do nosso trabalho. Né? Então, acho que as 4, 6, 8 mãos com as quais a gente trabalha fazem muito diferente para a gente entregar trabalhos legais. É verdade. Eu vi na prática isso e eu quero saber como é que vocês conseguiram fazer com que o Will de 180 mil seguidores fosse para 1,5 milhão. Essa pergunta é muito legal. Vou contar um bastidor Em quanto tempo isso? 2 anos. Que loucura, meu irmão. Contar Mais do que isso, virou uma love brand. Virou uma marca, comunidade hiper engajada. Eu vou te falar assim, só antes de Claro. passar pra você, é muito legal ter do outro lado um cliente que topa as coisas, assim. Isso é mega importante. Muito. Porque às vezes tem uma proatividade do nosso lado, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não sai nada. Então, você ter um cliente do outro lado que compra as tuas ideias, né? é um muito tesão. legal. Eu fico E louco o assim Will, também. velho, é muito foda, desculpa, foda. mas os caras Mas é mesmo. topam muito, eles são corajosos, né? Acho que é uma coisa que você até falar. Exato. Acho que o primeiro de tudo é reconhecer que só dá certo quando o parceiro também é foda. O Will é foda, eles são corajosos, eles inspiram a gente de verdade e é muito legal a gente poder responder essa inspiração. Esse case de crescimento, ele é muito curioso. A gente recebeu uma provocação e pode parecer uma meta de vaidade, né? O pessoal falar seguidor, só que o seguidor ele aumenta muito a sua capacidade de alcance orgânico também, né? Sim. Então, a gente recebeu uma provocação, o Will tinha E também dá prova social. Exato. O Will tinha acho 100 que- Desculpa, só para te interromper. Alcance orgânico, prova social, mas no caso do Will tinha um fator muito legal eu quero ter essa base porque eu quero trazer os meus clientes para Exato. dentro da rede social. Eu não quero seguidores quaisquer. Eu quero fazer uma comunidade dos meus clientes Essa dentro da palavra rede é social. fundamental. E conseguiram. Sim. E esse drive, que foi um drive que eles trouxeram e a gente se debruçou juntos na mesa, isso faz toda a diferença no case. Isso é muito legal. É muito legal. Tem um bastidor engraçado que quando a gente começou o projeto, eles trouxeram as metas pra gente e a meta era, em 1 ano, ter 1 milhão de seguidores. Eu chamei esses dois, chamei o time e falei, é impossível. Não tem como. E sem comprar seguidor. Óbvio, né? Lógico. E não tem como, a gente tinha acesso à verba que existia de performance, fiz diversos cálculos de quanto isso ia potencializar o alcance com o que a gente tinha de performance, cheguei em milhões de cenários, não tinha como. E a gente levou um não tinha como pro eles devolveram, tem que ter como. E aí a gente voltou para casa e começou a fazer uma provocação poxa, se a gente quer criar uma comunidade, de certa maneira eles já têm uma comunidade, porque todo mundo que é cliente tá junto numa comunidade. Então o Will tem 5 milhões de clientes. Por que só 185 já o seguem? Vamos sair fora da caixinha e usar outros mecanismos aliados à produção de conteúdo. Então qual que foi a sacada? Vamos criar uma promoção para clientes e se esses clientes seguirem o Will, eles concorrem à promoção. Com um cadastro simples, coloca o e-mail, o seu Instagram, a gente criou todo um sistema de tecnologia, toda uma plataforma e nasceu assim. A primeira promoção foi a fatura turbinada, 350 mil inscritos, 350 mil novos seguidores em 2 meses.
Mas como que vocês conseguem falar com o cliente direto? Aí vocês CRM. usam CRM, né? A gente usa os canais CRM, porque a partir do momento que eu vou fazer uma campanha promocional para clientes que faz um cross com a minha rede social, e isso é growth, porque eu estou usando multidisciplinas para atingir um resultado, aí eu estou trazendo resultado de verdade dentro de growth. Então a gente usou o CRM para impactar esses clientes, porque eu não tinha verba de performance suficiente naquele momento para isso, porque o Will estava direcionando a verba para aquisição de clientes, e tem que fazer isso mesmo. E começou a push, e-mail, notificação e uma promoção bem montada. Cadastro simples. Seguir o Will, acompanhava se a pessoa era seguidor e a promoção tinha essa mecânica de premiação. A gente fez 2 rodadas dessa promoção e isso despertou um outro trigger na gente. E no Will também. Falou, cara, se isso gera resultado de marca, isso pode gerar resultado de negócio. Eles começaram a ter alguns indícios de que esse incentivo que a gente estava dando gerava lift de receita. Porque o Will, como banco digital, ele compete por share of wallet. Sim. Ele quer que as pessoas concentrem ali os gastos no cartão. Então ele está competindo, ele é um dos cartões que estão na carteira do cliente dele. E ele começou a perceber que, nesse período da promo, eu tinha mais concentração. Mais consumo. Ou seja, a promoção que era uma promoção originária de branding começou a dar indícios de geração de negócio. E aí a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Aí a gente vem com a ideia da raspadinha, que tá até rolando então a segunda... A ideia da raspadinha foi de vocês. Isso. Caralho. Nossa com o Will, né? Sim. A gente vem com a ideia da raspadinha. Que tá rolando agora, a gente tá fazendo essa com vocês. Essa é a segunda edição da raspadinha. Vem com a ideia da raspadinha e, poxa... É um sucesso, e aí mostra também como a gente trabalha em parceria, porque aí a gente trabalhou todo mundo junto, né? Nesse projeto, como que a gente gera conteúdo para contar essa história, e conteúdo no viés de produção de conteúdo mesmo, que o briefing que vem de vocês é muito foda. Porque, tipo assim, o creator, ele tá sendo usado como um creator. Exato. Tipo, ele pode ter ousadia. É muito raro a gente ter que refazer conteúdo. Os conteúdos são virais, eles estimulam as pessoas a comentar, ter taxa de engajamento, que também é uma meta, né? Total, a taxa de engajamento. Total. E eu falo muito sobre isso com a Carol. Inclusive, Carol, a gente ama você é foda. Ela é demais, cara. Ela é demais. Ela é incrível, assim. O time do Wilson. Todo o time, a Ingrid, Totti, Isa. Todos. Todo mundo. Mas e aí vocês conseguiram crescer no primeiro 350 mil e perceberam que isso gerava um resultado de receita que aumentava o ticket de consumo nos cartões de crédito. Isso. Aí depois veio a raspadinha. A gente percebeu que esse estímulo promocional tinha potencial de gerar um estímulo de negócio. E aí a gente vem com a raspadinha, que aí une a construção de marca, o crescimento de conteúdo com o resultado de negócio. Porque é uma promoção focada no aumento do uso do cartão e beneficia os clientes. E aí nessa primeira edição a gente foi um MVP, e aí que eu falo da coragem do parceiro de fazer. De tomar risco, né? De tomar risco, porque hoje a segunda edição ela já é toda dentro do app. A primeira edição ela era numa plataforma desenvolvida com todos os policies de segurança do Will, LGPD, tudo que o Will precisa como uma grande instituição financeira que mas ainda não levando isso pro app para testar. Só que foi um estouro. 750 mil inscritos na promoção. Caralho. Mais de 14 milhões de números da sorte gerados. É um 750 mil inscritos. A gente mudou a metodologia de envio das bases promocionais pro governo, porque é muito número da sorte gerado. Meu Deus! Foi a promoção com o maior número da sorte já feita no país, né? Mas por que foi tanto sucesso? Foi a criatividade com a performance? Eu queria entender. Eu acho que é a soma das coisas. Eu acho que entender que o propósito da promoção, então fazer com que ela tenha um objetivo claro. Quando você pensa em promoção, você vê muitas mecânicas que elas colocam em primeiro lugar tudo que o cliente quer. Então eu quero cadastro, eu quero não sei o que, e você cria uma metodologia que você tem que pegar o CPF, cadastrar, tirar foto da nota subir fiscal, o morro da Urca, tirar uma foto da sua avó, etc. E você cria uma complexidade que você pode dar um avião de presente. O cliente não vai se interessar. Então aqui a barreira de entrada era mínima, era muito simples de você... Mas o gatilho da pessoa também fazer a promoção, vocês fazem isso muito bem feito. O gatilho, ele era muito claro e era muito condizente com o que o cliente queria. Então, os prêmios, eles têm muito appeal. E você tem uma forma de entregar isso
né, de trazer o engajamento em torno da campanha, seja com a comunicação do Will, seja com parceiros, com os creators, que faz com que você crie muito interesse, né? Você gere um buzz muito grande. Então, acho que essas pontas todas juntas fazem com que você tenha uma promoção muito relevante. E a coragem do Will, acho que isso faz muito sentido, de você querer testar e você tracionar. Você vê que tá certo e você acelerar, né? E os creators têm um poder gigante. Eu ia te perguntar isso agora dos creators. Porque mudou, né? Os creators, eles tinham um poder muito grande de gerar lead qualificado. Tinha muito isso lá atrás. Hoje em dia, eu acho que ele tem muito mais um poder de... Não sei se eu tô falando besteira, mas um poder de gerar um conteúdo nativo digital, criar conversa, formar comunidade, muito mais do que gerar números, talvez. Ou os dois? Qual a tua opinião, assim, vendo realmente dados e números? Total. Acho que é por isso que vocês fazem trabalhos gigantescos, né? Porque é exatamente por essa visão que você tá trazendo. O creator, ele tem um potencial na produção de conteúdo que é gigantesco. E olhando para performance, é super seguro dizer que é 50% uma boa estratégia de performance e 50% um bom conteúdo criativo. Você pode ter uma estratégia de performance incrível, muito bem desenhada, tudo traqueado, os melhores canais, você tá no lugar certo. Se você não tiver um conteúdo criativo poderoso, você não vai ter resultado. Total. E os creators, hoje, têm esse grande papel de produzir um criativo eficiente. Você pode olhar para creators para dois jeitos e os dois jeitos estão certos. O que não tá certo é você não usar os dois. Você pode olhar para creator com um viés de vai aumentar o meu alcance, e você pode olhar para um creator com viés de, olha, esse creator não tem um alcance tão grande, mas ele vai me produzir um conteúdo que eu, com a minha verba de performance, vou impulsionar isso. E vou chegar nas pessoas. E vou chegar nessas pessoas. E eu não consigo produzir esse conteúdo se eu não tiver um creator. E usar dessa maneira é a receita do sucesso. Você entender onde você vai buscar alcance e outros valores de marca, que é super importante, e onde você vai buscar a produção criativa. E essa produção criativa, ela é o que faz um projeto ser incrível, porque cada creator tem a sua particularidade. Você falou sobre os briefings, os nossos briefings falam sobre o objetivo de negócio, mas o creator cria. Mas é muito bem explicado as key messages que vocês precisam passar. Isso é importante. E aí a gente tem pouca refação. Praticamente a gente aprova de primeira. Isso é muito raro, porque vem não um briefing do que tem que ser feito, porque esse é o maior erro, é briefar um creator. Exato. Mas vem as mensagens certas para que isso aconteça. E isso é muito bacana. Realmente, assim, eu tenho muito orgulho de falar do case do Will, porque eu sou apaixonado pela marca, porque ela provoca a gente, e a gente tá aberto a tomar risco, e tá tudo bem. A gente não vai ser punido por isso. Mas, ao mesmo tempo, ela quer que a gente seja mais criativo. E eu acho que você falou uma coisa perfeita, assim. É quase como 50-50, sabe? Assim, mexer com a criatividade, mas, ao mesmo tempo, ter um trabalho de performance muito alinhado para conseguir construir. E vocês conseguiram construir uma comunidade digital. Que é bizarro. É muito maior do que outros bancos tradicionais, né? Total. É muito louco. Segundo banco digital mais seguido do Instagram. É loucura. Com taxas de bem engajamento. Com outro investimento, isso que eu ia falar. E com taxas de É o poder engajamento do que conteúdo, né, cara? superam. Muito louco. É o poder do conteúdo. E desculpa te cortar, mas é legal que o Will dá muita liberdade pra gente trabalhar com os mais variados. Influencers. Diversidade total. Então, cara, a gente traz humorista, a gente traz cara que faz miniatura, Não, traz tem o negócio do Belo, cara, Graciane do Belo. Então, é uma isso coisa ajuda que eu falo muito assim, também, é gente, muito legal. Não aguento isso, é demais. Assim, E um trabalho muito bem coordenado também, né? Muito. Porque a gente tem a nossa responsabilidade ali, mas, poxa, tem outros players. Super, tem a Monkey que faz um trabalho eu quero incrível. que ele venha que aqui, total, já chamei, tem que viu? vir, Tem que vir, porque também é um puta case. Não, Os não caras é- são gênios. Não é um case só nosso, Não, é um claro que case não. nosso, do Will, da Monkey, de vocês, de todo mundo. é uma porque mistura um trabalho boa. muito bem coordenado. E aí o papel maravilhoso que o time do Will faz de coordenação desses todos os players e todos trabalham para o mesmo resultado e é o que a gente vem construindo juntos. Então, E de fazer esse trabalho fluir, né? De fazer saber esse trabalho fazer fluir. com que todos os parceiros trabalhem em convergência. Dar palco para todo mundo, permitir que todo mundo se E integre. também Isso é muito provocar a legal. união. Sim, E não a competição interna. exatamente. Isso é muito gostoso. A gente tem um contato maravilhoso com o pessoal da Monkey, eles são muito parceiros. São muito mesmo. Então a gente consegue construir coisas, né, de maneira muito generosa. E quem se beneficia, lógico, são Todos nós. todos se beneficiam e os resultados provam isso. Eu tenho né? certeza disso, assim. E eu preciso encerrar, porque já me pediram ali, mas antes eu quero esticar um pouco mais, porque eu tô diante de dois caras de 33 anos, um de 37, eu tenho 35, né? Nós somos da mesma geração.
Você tem noção de quantas pessoas sonham em empreender na publicidade? Sonham em ter um case para contar como esse? Sonham em tornar um banco digital o segundo banco mais seguido do Brasil? Né? É muito importante. Às vezes a gente está no nosso dia a dia e a gente esquece, né, do que a gente representa ou do que a gente é. E vocês são pessoas extremamente maduras, comprometidas e que mostram, na verdade, o trabalho que vocês fazem com os resultados. Qual o segredo para empreender? Como que uma pessoa que tem 33 anos, que sonha em viver isso, vamos bater a real para elas, assim, o que é isso? Dá para romantizar? Não dá? Puta, cara. Dá para misturar um pouco Melhor, da né? romantizar e não romantizar? O que é que tornou vocês, com a idade que vocês têm, o que é que deixou vocês nesse lugar? Acho que é legal. Acho que a gente tem... Eu daria uma dica para todo mundo que está querendo, pensando em empreender, que é a coragem e a resiliência. A coragem de fazer o que você acredita. E tem vários jeitos de empreender, né? Você pode empreender com um negócio como a gente, ou empreender dentro de uma empresa, mas a coragem de manter as suas convicções, de seguir estudando o que você quer, e a resiliência de não na primeira derrapada desistir. Hoje a gente, poxa, tem cases super legais, tem parceiros incríveis, tá no agro, tá no entretenimento, tá fintech, a gente tem cases em todos os lugares e isso é muito legal pra gente, mas por vários momentos a montanha de empreender, ela é uma montanha russa. E a resiliência de continuar com a coragem que você tinha lá no começo, ela é a principal dica que eu daria pra alguém. Acho que o Dev, quero ver a dica do Dev também, acho que... Cara, eu acho que empreender sozinho, ele é muito mais difícil. É possível. Eu fiz isso. Por muito Então... tempo. Muito corajoso. Corajoso. Eu tive opção, amigo. Ou fazia, ou fazia. Então, talvez uma das dicas é tentar procurar se juntar com pessoas que façam o que você não sabe fazer. Isso vai ajudar também, assim, você chegar mais rápido, talvez mais longe. Mas uma grande dica que eu daria, assim, ser curioso, cara, ser antenado, tá por dentro do que tá acontecendo de tendência. A gente acabou nem falando de inteligência artificial, né? Mas, cara, estudar sobre isso são ferramentas que tem vindo para otimizar muito o nosso trabalho, principalmente na criação. Não na criação, né? Na geração de conteúdo como um todo. Então, eu falo muito isso pra galera lá na agência, né? Cara, vamos questionar, vamos ser antenado, provocar. Então, ter repertório, né? Acho que é muito louco, porque a gente acabou nem passando sobre isso, mas uma das razões de eu ter entrado na publicidade é porque você acaba virando um mini especialista de tudo, assim, sabe? Então, numa hora você tá fazendo uma campanha para banco, outra hora você tá fazendo uma campanha, sei lá, para uma health tech, por aí vai. Então, você acaba virando um pouco de especialista de tudo. Então, isso é muito legal. Então, ter repertório para poder trabalhar, para fazer comunicação também é importante. Então, é uma dica que eu dou. Cara, seja curioso, enxerido, pergunta, não tenha medo de errar também. Isso é importante. Você vai errar muito, tá? No começo, muito. Cara, essa história de não ter medo de errar, eu acho Isso é muito importante. Até hoje a gente erra, é importante errar. A gente erra toda hora. Toda hora, então... O Guilherme Benchimol tem uma frase que eu sempre falo, erre muito, mas erre rápido. Exato, A gente tem rápido, que mudar exato. a cultura do erro. Né? Até Total. assim, é tão normal, é tão natural errar. E até quando eu fui pro Vale do Silício, assim, eu fui muito impactado com isso. Assim, as pessoas lá entendem o erro como uma tentativa. Total. E se estimulam as pessoas para errar mais. Porque senão você não inova, né? Exatamente. Você não tem como inovar. E o Will, por exemplo, que a gente estava falando, ele estimula, porque ele toma risco. Total. E esse tomar risco também faz parte de eu tenho uma cultura que tá tudo bem. A gente não vai só cancelar a marca, mas a gente vai tomar risco com cuidado, mas que a gente pode inovar e só assim a gente consegue ser diferente, né? Claro. Justíssimo. Total. Cara, uma excelente pergunta, assim, sem romantizar, empreender aconteceu. Acho que para nós três, e é muito verdade para mim, assim, eu me vi dono de uma agência com um projeto para entregar. Mas na minha carreira inteira eu sempre tive uma inquietação que era eu quero deixar um legado e eu nunca entendi muito bem o que é esse legado. E ter uma agência, estar à frente desses projetos me deu a clareza de que o legado é ter a oportunidade de fazer a diferença nesses negócios, de me juntar com esses caras e fazer com que o que a gente pensa entregue os resultados, entregue os projetos que fazem diferença de verdade e que muitas vezes dentro das empresas, das agências que a gente passou antes, a gente não tinha tanto a possibilidade de tangibilizar. Então esse estar conectado com o que você quer na sua essência não tem certo ou errado. Empreender tem que fazer sentido para o que se conecta com o que você é, com quem você é. E no mercado de propaganda, né, a gente, para deixar uma dica também aqui para fechar,
cara, tem 1 milhão de coisas que o mercado te exige entender, muitas novidades a cada dia, mas no fim do dia é tudo sobre pessoas, né? Então, se você não tiver de verdade interesse por pessoas, entender sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre como o comportamento humano impacta o que a gente faz, a coisa não vai evoluir. No fim do dia, a gente está falando de pessoas para pessoas. Cara, eu acho que isso é muito central Eu ia no falar que a isso. gente faz. Eu ia falar isso. Eu acho que, para mim, o maior desafio de empreender é sobre talentos mesmo, sabe? Sobre reter talento certo, sobre estimular uma cultura forte, sobre conseguir fazer com que as pessoas se sintam donas do negócio, né? A gente começou a aplicar um modelo de partnership, então a gente agora tem sócios que eram colaboradores, eu quero ter mais, porque não dá para fazer só, né? Eu comecei só, mas hoje eu tenho sócios maravilhosos e vou ter outros, e eu acho que é muito sobre isso, assim. Total. É muito sobre isso. Eu penei muito no começo, comecei muito novo, eu tinha 18 anos. E eu penei muito até entender sobre pessoas. E isso também quer dizer muito de entender sobre a gente, né? A gente procurar se conhecer mais, procurar estudar mais, procurar fazer terapia, procurar buscar caminhos para que a gente tenha autoconhecimento, para também a gente conseguir fazer com que a gente possa estimular as pessoas para serem o melhor delas, né? Eu acho que isso também é muito potente. Eu não falei do agro, eu quero falar do agro. Posso falar mais do agro um pouquinho? Falar do agro. Bora? Eu só Vamos queria lá. falar do agro porque, assim, eu Cara. acho que a gente fala de sotaque, né? A gente fala de Brasil, a gente fala desse movimento cultural muito grande. E vocês têm cases no agro. Sim. E falar do agro pra gente é muito rico, porque a gente também trabalha com influenciadores dentro desse universo, isso é muito forte. Na opinião de vocês, quando vocês vão trabalhar um Will, por exemplo, que mexe muito com o Nordeste, que é um público mais importante, e quando vocês vão trabalhar um outro cliente que fala pro agro, qual a principal diferença quando a gente mistura esses sotaques? A gente tem que entender mais da cultura local para conseguir fazer criativos que façam sentido e gerem engajamento? Tem muito a ver com isso? O agro, né, ele é... Todo segmento, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem a possibilidade de trabalhar com vários, ele tem uma máxima que é, putz, a gente tem a nossa especificidade. Particularidade, né? Todo segmento fala isso, mas isso é muito verdade no agro, né? Ele tem um sentimento ali de orgulho, um sentimento próprio que é muito particular do agro. E o que a gente, trabalhando com agro, vê muito é que é preciso, mais do que em outros segmentos, você mergulhar nessa realidade, você entender as dinâmicas. Mas eu acho que o que a gente mais aporta trabalhando é não ser um player nativo do agro. Porque isso faz com que os players que hoje atendem fiquem muito concentrados na mesmice, né? E o que a gente é provocado e o que a gente provoca os levar clientes outros tipos de informação trazer outras e não visões, ser caracterizado. é furar a bolha, é respeitar, né, o comportamento do segmento, é trazer coisas que se conectem de verdade, porque esse produtor, esse cliente no agro, ele quer se reconhecer na comunicação, mas ser capaz de falar, cara, esse cara também assiste podcasts de outros assuntos, esse cara consome outros tipos de conteúdo que não é só o conteúdo sobre a lavoura, sobre os produtos que vão ali na plantação dele. E por que não se conectar, uma marca do agro se conectar com ele nesses outros pontos de contato? Por que não trazer outros espaços de fala para essa marca, até para que ela consiga hackear um pouco a forma dela gerar engajamento? Porque a gente hoje atua com a 4ª maior marca de insumos agrícolas, que é a UPL. Ela tem um poder de investimento, mas que é um poder de investimento que é aquém dos principais players estabelecidos no Brasil. Para a gente gerar resultado de marca para eles, a gente vai precisar hackear o sistema. A gente vai que é a precisar... mesma coisa do Will. Exatamente. É aquela história, você tem que ser criativo A quando gente você vai tem ter que ser criativo. E a gente vai ter que entender o produtor não como a pessoa do agro, mas como a pessoa. E que essa Como- pessoa vê filme, vê TV, vê podcast Exatamente. e tudo mais. O que é que tá na mente dessa pessoa dentro do ecossistema, do que ele vive, do que ele respira, e o que é que eu posso trazer de novidade pra isso? E é isso que a gente, muito felizmente, tem um cliente que comprou a ideia e que a gente está construindo juntos. Né? É olhar para esse nosso público e falar, ok, eu vou entregar um conteúdo que É sobre me comportamento. credibilize, mas que faça com que a gente gere uma conexão diferente.
né? Então, acho que é o nosso valor diferente dentro desse segmento, que é um segmento fantástico, assim, tem Cara, muita coisa legal. é o maior PIB do Brasil, é o que movimenta a economia do Brasil, é o agro. E a gente fala tão pouco disso, né? Exato. E é legal a gente poder ter essa experiência com alguns cases de agro bacana. E como esse próprio case agora da UPL, poxa, a gente está patrocinando automobilismo, a gente está patrocinando esporte, a gente está trazendo influenciadores que não são desse contexto dos influenciadores comuns do agro, porque essa pessoa assiste outras coisas. Claro. Ela segue um influenciador de viagem, ela segue... E contextualizar isso com o produto é interessante. Quando a gente participou da nossa primeira concorrência do agro, é muito legal a gente falar, a gente participou de 3 concorrências e ganhou as 3, foi muito bacana. A gente olhou pro segmento e falou, caramba, tudo parece a mesma coisa. Eu lembro de um slide que o André levou, que é todas as marcas com todos os seus postzinhos e parecia tudo igual. A gente só tirou o logo. Exato. A gente levou isso pro cliente. A gente tirou o logo e falou: você pode dizer de qual marca? Qual é o seu post nesse slide? Boa. E ele não sabia dizer. Boa. Até porque nem tinha post dele, mas era tudo igual no slide, sabe? E Então, essa tem muita provocação, oportunidade, né, dentro do essa agro, cara. provocação de novo, vai da coragem do parceiro, né? E, poxa, estamos colhendo resultados super legais com a UPL, mas é dessa coragem do parceiro de, tudo bem, eu concordo com você, e da vivência do parceiro também, né? A Fernanda que tá lá na UPL, poxa, veio de outro segmento também, tá no agro agora, e entendeu que precisava fazer um pouco diferente pra gente chegar nesses resultados. E outra, usar o growth para isso também. Então, como a gente pluga influenciadores em canais diferentes e conteúdos diferentes para determinados locais do Brasil. O que está rolando lá no Matopiba é diferente do que está rolando em outra região do Brasil, porque as lavouras são diferentes. Então, a gente produz o conteúdo com o influenciador e aquele conteúdo roda no Dark só para aquela região. Boa. Isso é muito legal de falar. Importantíssimo. Isso é muito legal de falar, do Dark, né? Cara, Porque... o agro tem muito esse desafio, né, cara? Vamos falar disso. Tipo, como é que vocês percebem as características de cada região e aí vocês, em vez de jogar na plataforma orgânica, vocês usam muito Dark para conteúdos de influenciadores. O que é Dark? É quando você pega um conteúdo que ele não sai no feed e você coloca só para poder chegar no número de pessoas que você patrocinou. Vamos tentar falar um pouco, só pra gente finalizar, da importância do Dark e usando influenciadores com o Dark Post, e o que é que isso traz de resultado? Total. De novo, vou trazer aquele ponto. A criatividade dentro de um anúncio, ele é 50% da sua geração de resultado. O influenciador, ele tem um potencial gigante de trazer essa criatividade para você, de tangibilizar essa produção e muitas vezes até com um custo mais efetivo de você abrir uma câmera e fazer um baita de um comercial. É a pessoa falando para a pessoa, por isso que o influenciador é incrível. E você olhar para isso com o potencial de, olha, isso é um criativo de performance. Eu vou usar isso aqui, não para colocar só no meu feed, mas eu vou usar isso aqui nesse momento, para essa estratégia que eu tenho de vender esse insumo agrícola, por exemplo, que eu tenho aqui no agro, para essa região do país. Porra, muito bom. E a gente vai lá e coloca lá, e a gente passou por isso, inclusive, com outros negócios, com o Cinemark, os filmes que estão passando lá no Nordeste são diferentes do que está passando aqui, então a gente tem que jogar um criativo que é diferente do que está rolando aqui. Então, olhando para influenciadores, quando a gente entende que, e ainda bem que tem mais gente entendendo sobre isso, principalmente as empresas, que o influenciador ele tem um potencial gigante na produção de criativos de performance, inclusive. Os UGC Creators estão aí fortalecendo isso É um cada vez mais. amadurecimento do mercado, né? De como Total. você utiliza isso de fato da melhor forma em favor da tua estratégia. Né? Não é só, putz, se eu fiz um conteúdo com influenciador, eu tenho de jogar ele no meu feed porque ele vai me servir só para esta finalidade. Então, você conectar isso no melhor momento da tua jornada, da tua estratégia, eu acho que é um amadurecimento e eu acho que o mercado todo ele está passando por esse processo de transição, olhar com mais critério para o que eu demando do influenciador e os influenciadores e parceiros como a Sutac também o que eles entregam para gerar valor. Né? Acho que você puxa muito isso nas conversas aqui, nos papos que você tem, e eu acho que é esse o momento do mercado, né? De dar um passo adiante no que se entrega de valor com essa creator economy que a gente tem. E o entendimento de como as interações podem te direcionar na nova produção de conteúdo também. Então, você produzir um conteúdo com o influenciador, percebeu nas interações um desejo do cliente de saber outra coisa, aquilo vira um outro insumo criativo,
ou inclusive E pode saber virar, ouvir o público, né? ou inclusive pode virar um novo público. Verdade. Dentro de uma mesma região, você pode ter criativos diferentes com influenciadores falando pedaços diferentes da sua estratégia. E a gente usa muito isso. Então, acho que essa é uma grande receita de como a gente consegue trazer resultado e como a gente adora o trabalho que a gente faz junto de influenciadores, porque, poxa, eles potencializam demais a geração de resultado. É um criativo excelente, quase sempre em performance é o melhor criativo que a gente tem rodando. É o que dá mais, é o que o ROI é melhor, né? Exato. Que segura mais a atenção, prende mais, porque eles são nativos digitais. Total. Gente, eu tenho que encerrar. Foi uma delícia. Demais. Agora a gente vai continuar no de vocês. Bora. É isso. Que vai vir aí. Tomar pra Total. nós. Agora vai ter que vir, já tá Não. falado, agora Já tá fala aí que... tá falado. pra não voltar Pessoal, atrás. espero que vocês tenham gostado. Eu amo falar com pessoas assim que são parceiros, porque a gente tem sinergia, a gente tá falando de uma coisa que é real. Eu adorei ter batido esse papo com os meninos e eu tenho certeza que vocês também. Acompanhem eles, sigam eles. Eu acho que é muito importante a gente acompanhar essa nova geração, essa geração provocadora que realmente faz com que as marcas tenham resultados. A gente não está falando só de ideias, a gente está mostrando realmente resultados fenomenais e eu aprendi muito. Eu espero que vocês também. E até a próxima. Valeu!